Salve a igreja com a paz do Senhor. Para mim é um motivo de muita alegria, mais uma vez, poder estar reunido com os irmãos para juntos adorarmos, glorificarmos e agradecermos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Já fazia quase um mês que eu estava afastado aí dos cultos e não vi a hora de estar aqui de novo para juntar com os irmãos aí, nós servimos e adoramos esse nosso Deus. Desde já eu quero agradecer aqui a Deus pela sua rica misericórdia de me conceder mais uma vez a oportunidade de estar ministrando, de estar servindo a Ele, ministrando a tua palavra. Agradeço ao pastor, não está aqui, mas deixo o agradecimento ao nosso pastor presidente pela confiança. Agradeço a Deus pela minha vida, pela vida da minha esposa, pela vida do meu filho, pela vida de todos os irmãos que estão aqui hoje, pela vida das suas famílias. Que Deus continue abençoando a cada um, em nome de Jesus. Os irmãos que puderem se colocar de pé e abrir a sua Bíblia comigo, em Provérbios, capítulo de número 24. Eu ouvi uma frase de um amigo meu lá de São Paulo, ele é presbítero Lucas Benevente, e geralmente a gente já tem uns 7 anos que conversamos ali no WhatsApp. Desde lá de São Paulo a gente já sentava para conversar, debater, estudar junto. Muitas vezes escrevemos sermões juntos ali. E ele dizia uma frase, eu gravei essa frase, eu carrego ela comigo, e todas as vezes que eu vou ministrar eu gosto de repetir essa frase, que nós somos privilegiados de estarmos aqui nessa noite. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, poderíamos estar aprisionados numa cadeira de roda, numa cama, num leito de hospital, mas nós estamos aqui nessa noite pela graça de Deus. Nós somos privilegiados de estarmos aqui nessa noite. Quantos queriam estar aqui hoje, missionarizados, e não podem, porque estão aprisionados no caminho da perdição, estão aprisionados dos vícios, estão aprisionados dos padrões mundanos, estão aprisionados numa cama, numa cadeira de roda, numa casa de tratamento de drogas e álcool, ou num hospital. Mas eu e você estamos aqui nessa noite. E Deus, na sua infinita misericórdia, nos concedeu essa rica oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Então não cesse de adorar, não cesse de dar glória, não cesse de glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele se faz presente em nosso meio. Então eu costumo dizer, e eu gosto de repetir essa frase, nós somos privilegiados de estarmos na presença do Senhor essa noite. Livro do Provérbios, capítulo de número 24, não quero fugir ao tema da campanha intitulado pelo nosso pastor, vão ser várias quarta-feiras aí. Desde já agradeço a Deus pela vida dos pregadores que me antecederam, os que vão me suceder, que Deus use a cada um, que Deus abençoe a cada um. E o tema é construindo um lar seguro em tempos difíceis. Então uma mensagem voltada para a família, para o lar. E eu quero tomar como base o texto de Provérbios, capítulo de número 24. Vamos ler, diz assim, vamos ler somente os 4 primeiros versículos. Não tenha inveja dos homens malignos, nem queira estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Com a sabedoria constrói-se o lar, constrói-se a casa, e com a inteligência, com o conhecimento ou discernimento, ela se firma. Pelo conhecimento se encherão os cômodos, as câmaras de toda sorte de bênçãos preciosos e deleitáveis. Eu quero repetir aqui o versículo de número 3. Com a sabedoria constrói-se a casa, e com o discernimento ela se firma. Amém. Antes de sentar, coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, fala comigo, no nome de Jesus. Amém. Então eu quero compartilhar a mensagem desta noite, não fugindo ao tema do culto, construindo um lar seguro em tempos difíceis. E eu quero partir de 2 pressupostos aqui então: a construção do lar e, segundo, os tempos difíceis. Quando se fala em construção, se remete, missionário Isaac, a processo ou processos, porque construir é processos.
Quando se fala então em construção, se remete a processo. Você começa da base, você começa do fundamento, e depois que o fundamento está posto ali, a base está pronta, você começa a construir sobre a base. Então eu quero dizer para você nessa noite, que a base, o fundamento para a construção de um lar seguro, é a palavra de Deus. O alicerce que vai segurar toda a estrutura da casa, toda a estrutura do lar, toda a estrutura da família, é e tem que ser a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No tempo onde nós vivemos, onde a palavra de Deus ela tem sido deturpada, aonde o que é profano por alguns tem sido colocado como santo, onde alguns dizem que a Bíblia ela precisa ser atualizada, mas Billy Graham vai dizer que a Bíblia ela é mais atual que o jornal que vai sair amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. Os mesmos que dizem que a Bíblia ela não é uma verdade absoluta, que não contém nela todas as respostas que nós precisamos, onde alguns ali, para se amoldar aos padrões mundanos, aos padrões ímpios, dizem eles ser a Bíblia ultrapassada. Mas nós que estamos aqui nessa noite, nós cristãos, nós povo de Deus, nós temos que ter a responsabilidade, missionaridade, de tomar a nossa posição. Que posição, evangelista? A nossa posição de servo, a nossa posição de cristão genuíno, a nossa posição de quem não se envergonha do evangelho de Cristo. Aleluia! Um cristão genuíno e não se esconder atrás de um politicamente correto para agradar A, B ou C. Paulo, quando ele escreve ao Gálatas no capítulo 5, versículo 24 e 25, Paulo vai dizer que os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Aí ele vai dizer assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, o que eu estou querendo dizer quando eu digo aqui que nós temos que tomar a nossa posição de cristão genuíno, que não se envergonha do Evangelho, que não se esconde atrás do politicamente correto para agradar A, B ou C, que não devemos concordar, que não devemos aprovar, que não devemos compactuar com ideologias, padrões, diretrizes mundanas que querem impor como certo e como santo. Mas aos olhos de Deus é profano, é sujo, é imundo, e nós como cristãos não devemos aprovar, não devemos compactuar com isso. Não podemos nós aqui no nosso meio cristão dizer que somos contra o pecado, dizer que somos contra tudo aquilo que o mundo quer impor como certo, como justo. Não tem nada a ver. O mundo está mudado. Se tem amor no meio, não é pecado. Não. Nós não podemos dizer lá, aqui, no nosso meio, que somos contra tudo isso. Mas quando estamos lá no meio deles, falando para eles: não, você está certo. Verdade, está ok, está tudo normal. Não tem problema não. Algumas coisas da Bíblia eram para a cultura da época. Não. Nós temos que ter a nossa posição convictas, que se realmente nós vivemos no Espírito, andemos também nele. Tomemos a nossa posição de cristão genuíno e andemos contrário a tudo aquilo que ofende a santidade de Deus, a tudo aquilo que ofende a palavra de Deus, a tudo aquilo que ofende o Espírito de Deus. Se andamos no Espírito, nós temos que viver também no Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Paulo ele escreve a igreja de Roma, e ele vai falar ali da idolatria, depravação, ele vai fazer uma relista de pecados, e é até um capítulo ali pesado de Romanos, capítulo 1, e lá no finalzinho do capítulo, nos versículos 28 ao 32, Paulo vai dizer isso aqui: e assim, como eles rejeitaram o conhecimento de Deus,
Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm, estando cheio de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detrátores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, necios, infiéis no contrato, sem afeição natural, sem misericórdia, aos quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que tais praticam, e não somente as fazem, mas também a prova que as praticam. Então Paulo vai dizer no final do capítulo, depois de toda essa lista de pecados, ele vai dizer que a sentença para esses pecados é passível de morte para aqueles que cometem essas imoralidades. Mas não somente isso, Paulo vai dizer, não é só quem pratica, mas aqueles que aprovam, concorda, compactua, também é digno e é passível de morte. Então Paulo está falando que não é só quem pratica. Se você concorda com o que é errado e fala que está certo, então a pena é passível de morte para você também, porque você está aprovando quem comete imoralidade. Paulo diz que a sentença é passível de morte. Então nós temos que ter a nossa posição de cristão genuíno, que não se envergonha do evangelho, independente se vai agradar A, B ou C. Se a Bíblia condena, condene você também. Não se esconda. Não esconda a sua posição diante dos ímpios. Se você é crente aqui, seja crente lá. Faça como Misael, Ananias e Azarias, ainda que desagrade o rei, ainda que venha decreto para jogarem vocês dentro da fornalha, ainda que venha provação, perseguição, mas não negue seu Deus. Não se contamine com os manjares desse mundo. Não compactue com o que eles dizem lá fora, ser certo, ser santo. Se tem amor, não tem pecado. Muitos lá no inferno estão repetindo a mesma palavra lá. Eu ouvi uma frase que ela dizia que a santidade nos fará perder pessoas, nos fará perder ambientes prazerosos e momentâneos, nos fará perder amigos, até familiares, mas nos levará a viver uma eternidade com o Senhor na glória. Aleluia. A santidade é nós vivemos, como o Isaac falou aqui, num mundo sujo, corrupto, e não nos contaminarmos com ele. Aleluia. Salomão, no verso 1 lá de Provérbios, daqui do texto onde nós lemos, ele vai dizer: não tenha inveja dos homens malignos, nem queira estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios fala para o mal. O salmista, no Salmo 1, no verso 1 e 2, ele vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não se detém no caminho dos pecadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e de noite. A palavra de Deus ainda continua sendo a base, o fundamento para o lar seguro em tempos difíceis. Aleluia! Salomão está dizendo: não olha para eles, não queira estar com eles, não inveje eles. Aleluia! Não compactue, não aprove a forma que eles vivem, mas seja diferente. Se apegue às coisas do céu, se apegue à palavra de Deus. Não inveje eles, não. Salomão vai dizer que há caminhos que para o homem parecem direito, mas no final são caminhos de morte. Mas Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia! O verbo vivo, a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista vai dizer: não se assente na roda dos escarnecedores. Aleluia! Quem se assenta na roda dos escarnecedores é porque aprova e consente o que eles falam, o que eles praticam ali. Já achou um meio de se enquadrar, achou um meio de se amoldar nos padrões dos escarnecedores. Mas ele vai dizer que bem-aventurado
é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na palavra de Deus, e dela se alimenta diariamente, e ela direciona os nossos pensamentos, o nosso coração, os nossos lábios. Louvado seja o nome do Senhor, e direciona o andamento da nossa família. Louvado seja Deus. Ainda é o Espírito Santo, ainda é a palavra de Deus, que é a base do nosso lar. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 119, 105 ao 110 vai dizer assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Fiz juramento e o confirmei, de guardar as tuas justas ordenanças. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, e eu te rogo as oferendas voluntárias da minha boca. Ensina-me as tuas ordenanças. Estou continuamente em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Os ímpios me amarraram o laço, contudo não me desviei dos teus preceitos. Ele está dizendo: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra de Deus. Eu sou guiado pela palavra de Deus. A base da minha vida é a palavra de Deus. Aleluia. Que a palavra de Deus, ela venha a ser a base, ela venha a ser o fundamento missionarizado no nosso lar. Que a palavra de Deus venha a ser a base da sua casa, da sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Então, partindo daqui do pressuposto de construção do lar, parte do princípio que a base é a palavra de Deus. Então, ao contrário daqueles que pensam, dos ímpios que pensam que a palavra de Deus é ultrapassada, precisa ser atualizada, que aqui não é uma verdade absoluta, mas a palavra de Deus, missionário Isaac, ela é inerrante, ela é infalível, ela é insolúvel, ela é inexorável, ela é inspirada por Deus e ela é absoluta. Aleluia! Ela é apta a ensinar, ela é apta a corrigir, ela é apta a repreender e exortar. Essa é a base de um lar seguro, a palavra de Deus. Ela não falha, ela não mente, a Bíblia não tem defeito. Aleluia! E ela continua sendo a base. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu joguei esse texto de Provérbios no original em hebraico, e a palavra casa aqui em algumas Bíblias vai aparecer lá, está correto também. E a palavra que vai aparecer no texto original é bait, que se traduz por casa, lar ou família. Salomão, no contexto do texto onde nós lemos, em todo o contexto do texto, ele vai fazer aqui um paralelo entre o justo e o ímpio. Todo o contexto do texto são conselhos para nós, são conselhos para os justos, a viver de acordo com a palavra de Deus, a viver de acordo com a sabedoria de Deus. E ele declara que o que edifica o lar, que o que edifica a casa, que o que edifica a família é a sabedoria da palavra de Deus. É a sabedoria. E que sabedoria é essa? Da palavra de Deus. É a aplicação prática das verdades de Deus. É a aplicação prática da palavra de Deus. Aqueles que têm a sabedoria, aqueles que têm o discernimento e o conhecimento da palavra, esses edificam a sua casa, edificam o seu lar, edificam a sua família sobre a palavra de Deus. E pela aplicação, pela prática, ela permanece firme. Aleluia. Salomão vai apresentar 3 elementos dentro do texto: a sabedoria, o discernimento e o conhecimento. São os pilares importantes para construir um lar seguro e uma família abençoada por Deus. A palavra de Deus, ela é o fundamento de toda a casa, de todo lar, de toda a família. O discernimento vai garantir a estabilidade do lar, e o conhecimento vai fazer encher os cômodos.
dessa casa de toda sorte de bênção, de tudo que é agradável aos olhos do Senhor. A palavra de Deus, ela é o ponto de partida para construir uma família forte, insolúvel. Não tem como partir de outra coisa. Eu falei aqui que é processo, começa da base. Então o ponto de partida é a palavra de Deus. O discernimento vai ajudar a sua casa a se manter sólida e resistir às dificuldades que virão e sempre vêm pela frente. Mas aí você pode me perguntar, o que é discernimento? Discernimento é você, líder da sua casa, é você pai, é você mãe, identificar o que é certo, o que é errado, o que é santo, o que é profano, o que é espiritual, o que é carnal, fazer a separação e não permitir entrar na tua casa aquilo que não é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é discernimento. Separar o que é sujo e imundo do que é puro, do que é santo, e não permitir entrar na sua casa. Salomão, ainda no texto, apresenta o conhecimento como um elemento que vai enriquecer o lar. Ele vai colocar o conhecimento como aquele que enriquece a família. E quando ele fala aqui, ele não está falando apenas do intelectual, não é somente do intelectual, mas também do espiritual. É de nós termos uma compreensão profunda dos princípios bíblicos, da busca da sabedoria divina, da direção de Deus, para nós conduzirmos a nossa família de uma maneira que ela permaneça firme e inabalável. Aqui Salomão ele está usando de metáfora, de simbologia. Ele não está falando apenas de coisas materiais, mas também das espirituais. Ele diz: os cômodos dessa casa se encherão de toda sorte de bênção, de coisas preciosas, de coisas deleitáveis. Ou seja, essa casa, os cômodos dessa casa se encherão das coisas do céu e não da terra. Se encherá das coisas espirituais e não das carnais, a saber, o fruto do Espírito, a graça de Deus, as misericórdias do Senhor, os cuidados do Senhor sobre a nossa casa, as mãos do Senhor estendidas sobre o seu lar. Aleluia. Salmos 91, versos 9 e 10, todo mundo conhece de cor. Porque fizeste o Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará na tua tenda. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Sua casa está edificada sobre a palavra de Deus. Você tem tido discernimento para não permitir entrar na sua casa aquilo que não é de Deus, aquilo que não é espiritual. Não tem deixado brecha para o inimigo entrar e destruir a sua família. Você tem feito isso? Você tem aplicado o conhecimento da palavra de Deus para que o ambiente do seu lar venha ser um ambiente espiritual, harmonioso, para que a sua casa venha experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Você tem feito isso? Você tem evangelizado o seu lar? Se assim você faz, a sua família vai desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você e para a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Se a sua família está edificada na palavra de Deus e tem sido direcionado pelo Espírito Santo, pode vir dificuldade, tentação, prova, luta, vai permanecer firme, porque a base é a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E como eu disse, construir é processo. Mas como eu construo um lar seguro em tempos difíceis, missionário Isaac? Como eu construo um lar seguro em tempos difíceis, diácono Davi? Aleluia. Seguindo as diretrizes da palavra de Deus. Seguindo os princípios estabelecidos pelo Senhor. Deus, Ele dá todas as diretrizes. Deus, Ele estabelece todos os princípios de uma construção de lar seguro, de uma família abençoada. E Ele estabelece esses princípios para que a família possa ser abençoada e fortalecida por Ele. Quando nós olhamos
lá em Gênesis, no capítulo 1. E nós vamos ver aqui que a família é um projeto de Deus. A família tradicional, o próprio Deus que institui a família. E isso tem um significado muito grande, porque isso vai nos mostrar que a família, ela não se deu por nenhum projeto humano, não foi por nenhum homem, não, foi por um projeto divino. O próprio Deus instituiu. Lá em Gênesis 1:26, a Trindade está ali e fala: façamos o homem a nossa semelhança. No capítulo 2, versículo 18, o homem formado, Deus vai olhar para Adão e vai dizer: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, uma ajudadora ou auxiliadora que lhe seja idônea. Então Deus olha para Adão e vê que não era bom Adão ficar só. Então Deus cria Eva para ser a ajudadora, a adjuntora de Adão. Ela iria ser aquela que iria participar das responsabilidades e cooperar no projeto que Deus tinha para a vida dele e para a sua família. Aí Deus estabelece, Gênesis 2:24, porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão uma só carne. Então nós vemos que desde o princípio Deus estabeleceu o casamento e a família que dela surge como a primeira e mais importante instituição humana na terra. Vimos que a prescrição divina, a prescrição de Deus para o casamento é uma só mulher e um só homem, e os dois se tornando uma só carne. Então Deus permite o homem e a mulher se tornarem uma só carne, completando um ao outro, e o resultado dessa união é a família. Então veja, mulheres que estão aqui nessa noite, que você é um complemento do homem, e os dois se tornando uma só carne. Você não é inferior ao homem, não, mas ambos se completam, um completa o outro. Você tem o seu lugar de valor, mulheres. E lembre-se disso e nunca esqueça: vocês têm um lugar de valor. Louvado seja Deus. E dentro da família, então, Deus vai instituir a posição e a responsabilidade de cada um. E eu quero começar aqui pelo homem, o marido, que é aquele que governa, é aquele que lidera, é aquele que protege e é aquele que provê. Se falha em algum desses aqui, então está falhando na sua liderança. Deus instituiu desta maneira que o homem seria o governador, o líder. Quem não concorda, quando subir lá, reclama com ele. Gênesis 3:16, Deus vai dizer, dando ali a sentença do pecado de Eva e Adão, Deus vai dizer à mulher: multiplicarei grandemente a dor da tua conceição, e em dor dará luz a filho. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Deus instituiu. Efésios 5:23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. 1 Timóteo 3:4, falando ali do ministério, Paulo vai escrever os requisitos a Timóteo e vai dizer assim para o homem: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, se não cumpre os requisitos de governar, de liderar, de prover e de proteger, está falhando na sua liderança, porque Deus instituiu dessa maneira. Deus instituiu o homem como cabeça, como governador, como líder da família. Agora essa é para nós homens que estamos aqui nessa noite. Nós somos os sacerdotes do lar, nós somos o líder espiritual nas nossas casas, aquele que tem a responsabilidade de guiar a nossa família segundo a palavra de Deus, ensinar os nossos filhos segundo o caminho do Senhor, apresentar a nossa família em oração a Deus, interceder pelas necessidades e prover na nossa casa um ambiente espiritual e de fé, amar a esposa como Cristo amou a igreja, respeitar as nossas esposas, tratá-las com honra, ouvi-las, ter humildade de reconhecer o valor da mulher,
É princípio bíblico. Porque as mulheres, elas têm conselhos sábios. Elas nos ajudam, missionário Isaac, tanto no ministério eclesiástico, quanto no ministério da nossa família. Ela está ali para estar conosco, do nosso lado. Então a palavra de Deus institui o homem como líder. A palavra de Deus vai dizer que a mulher ela tem que ser submissa ao marido. Efésios 5, 22, 24. Vós mulheres, submetei aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Mas assim, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estão sujeitas em tudo aos seus maridos. 1 Pedro 3,1. Semelhante vós mulheres, sede submissas aos vossos maridos, para que também, se algum deles não obedece à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento das suas mulheres. Colossenses, capítulo 3, versículo 18. Vós mulheres, sede submissa a vossos maridos, como convém ao Senhor. Então, quando a Bíblia fala de submissão, a palavra de Deus fala de submissão, quando Paulo ensinou sobre submissão, está falando de obediência mesmo. Se colocar debaixo de liderança. Submissão não significa, como alguns pregam, estar debaixo de missão. Não, não é esse o significado de submissão. Submissão significa aceitar a autoridade e a orientação de alguém, seja de Deus, de autoridade constituída por Deus ou de um cônjuge. Então, é obediência mesmo. Porém, aqui agora eu abro um parênteses. Não pensem nós homens que isso quer dizer que nós temos que tratar as nossas esposas como escravos. Não. Ser ditador? Não. Tratar mal? Não. Ser ignorante? Não. Vai fazer o que eu quero? Não, não é isso. Não. Efésios 5, 25 ao 28. Vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água, pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve o marido amar as suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama a mulher, ama a si mesmo. Colossenses 3,19. Vós, marido, amai as vossas mulheres e não as trateis asperamente. 1 Pedro 3,7. Igualmente, vós, marido, vivei com ela com entendimento, dando o quê? Dando honra à mulher, como vaso mais frágil, e como é, sendo ela herdeira convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, para nós homens que estamos aqui nessa noite, que nós governe bem a nossa casa, que nós lidere bem a nossa casa, mas com amor, com respeito e com responsabilidade. Nunca vi Cristo tratar mal a igreja. Nunca vi Cristo tratar mal a sua igreja, tratar a sua igreja com ignorância. Quando precisava tratar com palavras duras, ele tratava, mas com amor. E Paulo está dizendo para nós homens, amar nossas mulheres como Cristo amou a igreja, dá honra a elas. Paulo está dizendo, a Bíblia está dizendo. E nós devemos governar a nossa casa com amor, respeito e responsabilidade, tratando bem as nossas esposas, ouvindo quando for preciso, porque ela está ali para nos ajudar, para ser a nossa companheira. Paulo vai dizer para não tratar asperamente, ser ignorante, ser um cavalo, né, como diz aí, só dando coice. Paulo está dizendo, é princípio bíblico. Não queira ser um líder ditador. Não queira ser um grosseiro ignorante e não seja um líder irresponsável. Mas lidere com amor a sua casa, segundo a palavra e os princípios de Deus. Então, submissão não é fazer da mulher inferior a nós, não, porque ela é a nossa auxiliadora, a nossa companheira. Submissão da mulher ao marido está ligada ao respeito pela sua liderança, instituída por Deus. É um sentimento voluntário de amor. Isso não faz as mulheres menos que nós, não. Nós temos que tratá-las com honra, respeitá-las e amá-las. Por quê? Porque a mulher é um complemento do homem, os dois se tornando uma só carne. E elas participam das mesmas bênçãos que Deus tem para nós. E nós devemos tratá-las com amor, devemos tratá-las com respeito.
Submissão não é fazer as nossas mulheres escravas, não. Mas nós temos que tratá-las com respeito. Submissão significa respeito à autoridade instituída por Deus. E não é tratar com ignorância. A mulher, ela participa da liderança do homem. Ela está junto. Quando está tudo dando errado, quando está tudo caindo, desabando sobre as nossas cabeças, quem que está do nosso lado para aconselhar? São as nossas mulheres. Aleluia. Ela está ali para encorajar, para ajudar, para fazer a gente manter a calma e nos lembrar que nós temos um Deus que muda as circunstâncias difíceis, que muda tempos de aflição, tempos de tribulação. Ela está ali para ser braço forte ao nosso lado. E nós temos que respeitá-las e amá-las como Cristo amou a igreja. Então, de igual modo que Deus estabelece o homem como governador, o cabeça, Deus vai estabelecer a mulher como adjuntora, como auxiliadora. E a palavra adjuntora vem do hebraico ezer. E olha o significado, diácono Davi: auxílio forte, sendo usado até inclusive para descrever o próprio Deus, no Salmo 33:20. Auxílio forte. Então a mulher, ela não é inferior, não, mas é uma parceira essencial, estratégica no plano de Deus para o homem e para a família. A adjuntora não é alguém que está atrás, não, mas é alguém que está diante, está junto, está do lado, sugerindo aqui uma parceria, presença, cooperação contínua, lá do lado. No lar, vocês, minhas irmãs, vocês têm um papel vital e espiritual dentro do seu lar, porque você fortalece o seu marido com as suas palavras e as suas orações. Você intercede pela sua casa. Você sustenta a atmosfera espiritual do seu lar com as suas orações. A mulher, ela é a resposta à necessidade do homem e exerce uma influência. Você exerce uma influência, seja para o bem ou seja para o mal, muito grande na transformação do seu marido, na vida do seu marido. Você tem uma influência grande na vida dele. E o papel da adjuntora nunca vai ser passivo, é sempre ativo. Ela constrói, ela apoia, ela inspira, ela está do lado. E o lar, a casa, ela floresce quando a mulher, ela entende o seu lugar de colaboradora no plano de Deus para a família. E esse lar, ele floresce. Esse lar é um lar espiritual. Você completa, mulher, o homem na missão que Deus o incumbiu. Você completa o homem nas suas emoções, nos seus sentimentos, no seu intelecto, na sua vida espiritual. Você é aquela que no momento de fragilidade vai estar ali com ele, para encorajar a cumprir o chamado de Deus na vida dele. E se não houver essa parceria, se não houver essa conexão, se não houver um andando do lado do outro, o casamento, ele se torna frágil e o lar se torna frágil. Provérbios 31, versículo 11 e 12. Seja um bereano, abre a Bíblia aí, lê lá. O coração do seu marido, falando da mulher, está nela confiando, e assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. O coração do seu marido confia em você, porque você procede como uma verdadeira mulher virtuosa, como uma verdadeira mulher de Deus. Você faz o bem a ele todos os dias, e isso fortalece o casamento, isso fortalece o lar. Por isso eu disse, mulher, você tem uma influência muito grande sobre o seu marido. O seu apoio é muito importante para ele. Provérbios, capítulo 21, verso 9. Salomão vai dizer assim: melhor é morar num canto de eirado do que com uma mulher rixosa numa casa ampla. O que Salomão está querendo dizer? Que é melhor jogar o colchão no quintal, morar no quintal, dormir no quintal, do que morar numa casa com uma mulher briguenta, que só reclama, que nada tá bom. Ele vai dizer, melhor é morar num canto de eirado do que uma mulher rixosa. Ele está dizendo aqui, o homem não tem gosto de estar com uma mulher briguenta.
O homem não tem gosto de estar com uma mulher ignorante. E ele ainda vai dizer lá no Provérbios 27, versículo 15 e 16. Vai conferindo. A goteira contínua num dia chuvoso e a mulher rixosa são semelhantes. Retê-la é reter o vento, ou segurar o óleo com as suas mãos. Salomão está dizendo aqui que uma mulher briguenta, uma mulher que só reclama, que só arruma problema dentro de casa, é tão difícil de lidar quanto um gotejar contínuo, chato em dia de chuva. E tentar controlar essa mulher é impossível. Ele diz aqui que é tentar deter o vento, parar o vento, ou segurar o óleo com as mãos. Mas a mulher virtuosa, o seu valor muito excede as joias preciosas. O coração do seu marido está nela e nela confia, porque ela lhe faz o bem todo dia. E Salomão vai dizer que nela não haverá falta de ganho. Provérbios 31:11. Mulher virtuosa, quem a pode achar? Pois o seu valor muito excede ao de joias preciosas. Então seja você uma mulher virtuosa. Seja você uma adjuntora zelosa, uma mulher virtuosa para o seu lar. E não somente isso, mas seja você também uma mulher sábia. Provérbios 14:1 vai dizer: toda mulher sábia edifica a sua casa, e a insensata, porém, derruba com as suas mãos. Então veja, mulheres, que você tem um papel crucial e importante dentro do seu lar. A ponto de Salomão dizer que a mulher sábia ela edifica a casa e a tola destrói com suas próprias mãos. Você tem uma influência grande, ou para o bem, ou para o mal, para que o seu lar seja um ambiente seguro, seja um lar seguro nos tempos difíceis que nós passamos hoje. E a sabedoria da mulher, quando Salomão diz que a mulher sábia edifica a casa, ela não está apenas no intelecto, não somente na sabedoria secular, mas também na espiritual. A Bíblia declara que a mulher sábia ela edifica a casa. É uma afirmação aqui de Salomão, e ele está falando isso aqui de forma metafórica. O edificar aqui não se limita a levantar paredes de uma casa mesmo, não, é metáfora. Mas sim, ele está dizendo aqui que a mulher ela tem a responsabilidade de criar um ambiente seguro, de paz, direção e temor de Deus. Ela sabe a hora de falar, ela sabe a forma de orientar, ela tem domínio próprio, qualidades que vêm do Espírito Santo. A sua sabedoria vem do temor de Deus. Provérbios 31, versículo 26. Salomão vai dizer da mulher virtuosa, a mulher sábia, abre a sua boca com sabedoria, e o ensino da benevolência está na sua língua. Então a mulher sábia, ela não reage ou age com impulsividade, não, ela age com discernimento, sabendo que as suas decisões, ela vai moldar o andamento, o futuro da sua família. Enquanto a mulher tola destrói com palavras ou atitudes impensadas, a mulher sábia, ela constrói a sua casa em oração, em amor, em prudência, em espiritualidade. Você tem um papel importante, crucial dentro da sua casa, mulher. Você não é inferior, não é. Louvado seja Deus. O seu lar é o seu ministério mais poderoso. Deus incumbiu na sua mão uma missão preciosa. Você é importante no plano de Deus, no plano divino de Deus para a família. Você tem o seu lugar de importância. Então veja que na questão da construção de um lar seguro em tempos difíceis, você, mulher, tem um papel importante, pois você diretamente ajuda a edificar o lar com a sua sabedoria, com o seu discernimento, com a sua vida de oração, com a sua vida espiritual, sendo uma mulher sábia, sendo uma adjuntora zelosa, sendo uma mulher virtuosa. Você tem um papel importante, você diretamente ajuda na construção de um lar seguro, em tempos aonde o missionário Isaac
Tem tido tanto adultério no meio cristão de muitas igrejas, aonde divórcios tem acontecido a rodo, aonde 3, 4, 5, 6 casamentos, líderes subindo no altar com 7, 8 casamentos. Mas a mulher sábia, ela edifica a sua casa, e a construção de um lar seguro, você tem o seu papel de importância. Não dê brecha, fecha a brecha. Seja uma mulher sábia, seja uma disjuntora zelosa, seja uma mulher virtuosa, e não permita que os ventos mundanos, não permita que aquilo que vem de fora entre na sua casa para destruir a sua família. Provérbios, capítulo 9, versículo de número 1, vai dizer: a sabedoria já edificou a casa, e já lavrou as suas 7 colunas. Você é importante. Você é importante, e a firmeza do lar depende diretamente também de vocês. O seu lar se manter como um lar firme, seguro, depende de vocês, porque você tem um papel importante no plano divino de Deus para a família. Louvado seja Deus. E assim como Deus ele dá princípios, estou quase encerrando, para o homem, para a mulher, Deus também dá princípio para os filhos. E o papel dos filhos dentro do lar também é importante, pois os filhos devem respeito aos pais. Os filhos devem honrar aos pais e devem seguir os ensinamentos do pai. Falo para os filhos agora, jovens, adolescentes e até nós adultos. Se nós queremos ser bem-sucedidos nas nossas vidas, se nós queremos ter uma vida de abundância, uma vida abençoada por Deus, respeite, honre e ouça seus pais. Vocês não sabem mais do que eles, nós não sabemos mais do que eles, nós não temos mais experiência que eles. Deus, através da sua palavra, Ele estabelece princípios também para os filhos que devem ser seguidos, para que o ambiente do lar seja um ambiente harmonioso. Colossenses 3:20. Filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Paulo aqui destaca a importância de obedecer aos nossos pais, como algo agradável a Deus. Efésios 6, versículo 1 ao 3. Filhinhos, obedecei aos vossos pais do Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e para que vivas muito tempo sobre a terra. Então Paulo mais uma vez vai enfatizar o respeito, a obediência aos pais, como um dever cristão, com promessa de bênção para a sua vida. Ele diz: obedecei aos vossos pais no Senhor. Aqui eu entendo, se eu desobedeço ao meu pai, eu estou desobedecendo a Deus. Se eu desobedeço ao meu pai, se eu desobedeço à minha mãe, eu estou desobedecendo ao Senhor. E para que nós possamos ir bem nessa vida, para que você possa ir bem nessa vida, jovem, adolescentes, crianças, está ligada à obediência e à honra aos pais. É princípio de Deus. Provérbios, capítulo 20, versículo 11. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Provérbios 1, do 8 ao 9. Filho meu, ouve a instrução do teu pai, e não desvie da lei da tua mãe, porque serão como guirlanda para a tua cabeça, e como colar para o teu pescoço. Salomão, ele incentiva os filhos a seguir as orientações do pai, e ele compara aqui, que fazendo isso é como guirlanda, ou um colar, que aqui, símbolo de beleza e de proteção. E veja, não devemos apenas escutar os nossos pais, mas também aplicar o conhecimento, o ensinamento passado por eles em nossas vidas. Aleluia. Provérbios, capítulo 6, versículo 20. Filho meu, guarde os mandamentos de teu pai, e não te esqueça da lei da tua mãe. Provérbios 23, 22. Filho meu, ouve o teu pai, e não despreze a tua mãe, para que não te veja em apuros e te espalhe a vergonha. Em Provérbios, capítulo 30, versículo 17, Salomão diz: os olhos de quem zomba do pai
ou de quem despreza a obediência da mãe. Corvos do ribeiro os arrancarão, e pelos filhotes de águia serão comidos. Então veja que Salomão está dizendo que a desobediência ao pai, a desobediência à mãe, vai gerar consequências. Gera consequências. Se abrevia os seus dias na terra, mas a honra, o respeito, o seguir os conselhos, levará vocês jovens a viverem bem, a seres abençoados por Deus, a viver tudo aquilo que Deus tem para as suas vidas e ter uma vida de abundância diante de Deus. Então esses textos, essas referências todas que eu apresentei aqui nessa noite, mostram a importância do respeito, da obediência e da sabedoria, especialmente aqui em relação entre os pais e os filhos, como pilares importantes para ter uma vida plena e agradável diante do Senhor, para manter um ambiente de lar seguro. Mas assim como Deus dá princípios para o homem, para a mulher, para o filho, agora Deus dá princípios para os pais em relação aos filhos. Deixa eu dizer uma coisa para nós nessa noite, e que fique gravado nas nossas mentes. Responsáveis pela nossa família somos nós. Não é o pastor, não é a igreja, não é a escola, não é nenhuma instituição humana responsável pelos nossos filhos, mas sim eu e você. Você, eu, nós temos a responsabilidade de evangelizar os nossos filhos, de fazer a obra missionária dentro da nossa casa. É responsabilidade nossa. Ensinar os nossos filhos é responsabilidade nossa. Somos nós que temos que ensiná-los, exortá-los, corrigi-los dentro da palavra de Deus. Quem coloca a palavra de Deus no coração do filho é os pais, não é o pastor, não é o evangelista, não é a igreja, não é a escola, é os pais. É um princípio bíblico. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Filipenses capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Colossenses 3:20. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Paulo está dizendo que a educação ela não deve ser excessiva, rigorosa, mas que nós possamos educar os nossos filhos com equilíbrio na palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7. Moisés junta o povo ali e começa a dizer: estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Tu a inculcarás aos teus filhos, e dela falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao se levantar. Então veja, você, pais, deve transmitir a palavra de Deus aos teus filhos. E veja que Moisés disse aqui: na tua casa. Não é na escola, não é na igreja, é dentro das nossas casas que nós devemos transmitir a palavra de Deus. Inculcar, colocar dentro do coração dos nossos filhos, é dentro da nossa casa. Responsabilidade nossa. É nós que devemos ensinar no caminho do Senhor, para quando entrar na adolescência, na juventude, não venha se desviar, mas venha querer andar segundo a palavra de Deus. Provérbios capítulo 13, versículo 24. O que detém a vara aborrece seu filho, mas quem o ama, cedo o disciplina. Provérbios 29:15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma venha envergonhar a sua mãe. Ele diz: a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. É quando o filho fala palavrão e os pais acham bonito. É quando o filho fala palavrão, faz vídeo e coloca no status do WhatsApp. É quando o filho está cantando música
de baixaria é quando está fazendo videozinho pro Instagram, pro TikTok, pro Facebook, com música de baixaria e está achando bonito. A criança entrega a si mesmo, envergonha a sua mãe. Mas Salomão vai dizer lá em Provérbios 12 ao 14: aplica o teu coração ao ensino e os ouvidos ao conhecimento. Você, pai, não retire da criança a disciplina, pois se fustigares com vara, não morrerá. Tu a fustigarás com vara e livrará a sua alma do inferno. 1 João, capítulo 2, versículo 13 e 14. João começa a escrever assim: Pai, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Você conhece Deus, você sabe quem é Deus, você conhece os princípios do Senhor, você conhece a palavra de Deus. É isso que João está dizendo. Aí ele continua: jovens, eu vos escrevo, porque venceste o maligno. Aqui ele está afirmando. E ele continua, e vai repetir de novo, ó. Eu vos escrevi, meninos, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi, Pai, porque conheceis aquele que é desde o princípio, Deus. E eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós, e já tendes vencido o maligno. Veja que ele começa escrevendo ao Pai, depois ele vai para o jovem, vai para o filho. E ele diz: jovens, vocês sois fortes. Ele começa dizendo que o jovem é forte, e ele termina dizendo que ele venceu o maligno. Mas no meio ele coloca assim, ó: porque a palavra de Deus permanece em vós. Para que a palavra de Deus permaneça no coração do jovem, do adolescente, alguém tem que colocar lá. E quem que é esse alguém? É você, pai, é você, mãe. É você que coloca a palavra de Deus no coração do seu filho, porque você conhece Deus, você conhece a palavra, você conhece os princípios, e você tem que inculcar no coração do seu filho. Aí ele vai ser forte, aí ele vai vencer o maligno. Por quê? Porque a palavra de Deus está no seu coração, permanece lá. Aleluia! Salmo 119, versos 9 e 11. Uma pergunta retórica do salmista: como purificará o jovem o seu caminho? Pergunta retórica, ele mesmo responde, observando: segundo a tua palavra. E ele continua: de todo o meu coração te busquei, e não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É você que coloca a palavra de Deus no coração do seu filho. Ele vai ser forte, ele vai vencer a tentação, ele vai vencer o maligno. Por quê? Porque a palavra de Deus está no coração dele, permanece lá. Aleluia! A construção do lar seguro então parte do princípio que a palavra de Deus é a base. A sabedoria, o discernimento, o conhecimento, os princípios estabelecidos por Deus são pilares importantes para o seu lar permanecer firme e seguro. Então veja, são princípios de Deus a serem seguidos para que o nosso lar seja um lar seguro. Mas qual a necessidade de construir um lar seguro? Para quê? O próprio tema do culto diz: por causa dos tempos difíceis. E ele sempre vem. Construir um lar seguro em tempos difíceis é uma decisão espiritual e de convicção. Mateus 24, 12, o Senhor Jesus disse ali: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. 2 Timóteo 3, 1 ao 4. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Aleluia. Então Paulo já acendia um sinal de alerta à igreja sobre os tempos difíceis que ele chegaria nos últimos dias.
E ele dá todas as características de pessoas aqui frias, sem amor e sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo. Todas as características de quem segue o caminho da perdição. Seguem as obras da carne. E no versículo 5, Paulo vai dizer assim: tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te desses. No verso 6 ele diz: porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas as mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências. Então Paulo está dizendo para nós nessa noite: se afaste de tudo aquilo que vem sorrateiramente entrar no seu lar e destruir a sua família. Se afaste disso. Não dê brechas. Foge daqueles que praticam a imoralidade, a iniquidade. Foge dos prazeres terrenos. Não permita entrar na sua casa aquilo que não é de Deus, aquilo que não é espiritual. Porque o que o nosso inimigo quer, porque o que Satanás quer é destruir a família tradicional. Esse é o foco dele. Paulo vai dizer lá em Efésios 6, versículo 10 ao 13: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isso, permanecer firmes. Paulo diz para nos fortalecermos no Senhor. Paulo diz para nos fortalecermos na força do poder de Deus. Se revestir da armadura, para quê? Para permanecer firme contra as ciladas do diabo, para resistir o dia mau. E o dia mau sempre chega, as tentações sempre chegam, as propostas chegam, os manjares do mundo chegam. E o seu lar está fortalecido no Senhor? Para poder resistir o dia mau? Está fortalecido no poder de Deus? Para poder ficar firme contra as ciladas do inimigo? Como está a nossa casa? É algo a se refletir nessa noite. O seu lar está fundamentado em Deus? Para quando a proposta do adultério vir, você permanecer firme? Para quando a proposta da pornografia vir, você permanecer firme? Nós permanecer firme? Eu disse aqui que a construção do lar é processo, e parte que a base é a palavra de Deus. Nossa casa está alicerçada no Senhor? Para quando a proposta da cobiça, da sensualidade vir, nós permanecemos firmes? Quando vier a ideologia, o homossexualismo, a depressão, a ansiedade, tentar aprisionar nossos filhos, o nosso lar permanecer firme? Como está a nossa casa? Está alicerçada onde? Qual Deus nós temos servido em nossos lares? Qual decisão nós temos tomado dentro da nossa casa? Onde a mídia, onde os padrões mundanos, as redes sociais querem destruir a família tradicional, querem alienar a mente dos nossos filhos. Construir um lar seguro em tempos difíceis, em tempos tenebrosos, é uma decisão espiritual. E qual Deus nós temos escolhido servir em nossas casas? Quando nós olhamos lá para Josué, e eu peço que você abra sua Bíblia, capítulo 24, versículo 15, mas volte ao capítulo 23 antes. Nós vamos ver que Josué já velho, ele reúne toda Israel. Ele reúne toda Israel, os anciãos, os cabeças, os juízes e os oficiais. E ele começa a exortar eles ali a observar a lei de Deus. E não só observar, mas também cumprir. Para que eles não se misturassem com as outras nações e os seus costumes pagãos. No capítulo 23. No início do capítulo 24. Josué começa a despedir o povo. E ele faz aqui uma retrospectiva. Desde Terá, pai de Abraão, que servia a outros deuses além do Eufrates. Desde Isaac. Desde Jacó, este que desceu para o Egito, desde Moisés e Arão, que Deus usou para ferir o Egito,
a passagem do Mar Vermelho, a derrota de Balaque, a queda de Jericó, dos amorreus, dos fariseus, dos cananeus, dos heteus, gigazeus, heveus e jebuseus, todos os inimigos de Israel. Ele faz uma retrospectiva da derrota deles todos. Josué faz toda uma trajetória para mostrar a eles e lembrá-los de toda a benevolência do Senhor para com eles. Aí lá no versículo 14 e 15, Josué vai fazer a renovação da aliança com o povo. E ele faz um ultimato ao povo ali. E ele vai dizer assim, depois de lembrar de tudo que o Senhor fez por eles, ele vai dizer assim, Josué capítulo 24, 14 ao 16. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses que serviam vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Mas, se vos parecer mal e servides ao Senhor, escolhei hoje a quem há de servir. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cujo a terra habitais. Aí ele vai terminar assim, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele diz assim, em outras palavras, conjecturando, depois de tudo isso que o Senhor fez por vocês, que eu lembrei aqui de vocês, e mesmo assim parecer mal vocês servir ao Senhor, então escolhe hoje o que vocês vão servir. Escolhe hoje qual Deus que vocês querem. Os que estão além do rio lá do Eufrates, os deuses que servia Terá, os deuses que serviam os amorreus, mas ele diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha escolha eu já fiz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ele diz, não é só ele, é eu e a minha casa. A decisão parte da liderança da casa. Qual escolha nós temos feito? Deus tem sido prioridade em nossos lares? Deus tem sido a base da nossa casa? Ou temos colocado outros deuses antes do Senhor? Ou temos permitido entrar em nossas casas, no nosso lar, aquilo que não é de Deus? Precisamos refletir sobre isso. Os tempos difíceis estão aí. E sem Deus, o nosso lar cai em ruínas. Sem Deus, o nosso lar fica vulnerável às ciladas do diabo. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sem Deus, qualquer esforço na sua casa, no seu lar é vão. Se não tiver a presença, está vulnerável. É em vão. E é um salmo que mostra aqui que Deus supre todas as necessidades do lar. Por isso é importante a palavra de Deus ser a base da nossa casa. No Salmo 128, o salmista diz, bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira e ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Um lar que está firme em Deus, que está alicerçado na palavra, resiste às tempestades, resiste às dificuldades, resiste às dificuldades dos nossos dias atuais, dos momentos de crise, tempos difíceis, que são morais, éticos, mas também espirituais. E o nosso lar tem que estar firmado em Deus. O nosso lar tem que estar firmado em Cristo. Jesus, quando ele começa a falar em Mateus capítulo 7, versículo 24, não vou ler o texto todo, mas ele vai falar sobre os dois fundamentos. E ele diz que todo aquele que, pois, ouve as minhas palavras e as põe em prática, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra ela, contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Então é um texto onde ele vai falar sobre os dois fundamentos. Que aquele que ouve as palavras de Deus e a pratica é comparado ao homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. E eu sei que alguns pregadores interpretam a rocha nesse texto de uma maneira diferente, mas quando eu olho para esse texto, eu vejo as palavras de Jesus, dizendo que aquele que ouve as suas palavras e as pratica, me faz lembrar lá do início da introdução, que eu disse da sabedoria, discernimento e o conhecimento. Falei lá no início, que são pilares importantes para a construção do lar.
Então, quando nós ouvimos, aplicamos, praticamos a palavra, os princípios estabelecidos por Deus dentro da nossa casa, a nossa casa é edificada sobre a rocha. E quem é a rocha? É o próprio Deus, é o próprio Cristo. Deuteronômio, capítulo 32, verso 3 e 4. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecerei o nosso Deus, Ele é a rocha. Salmos 18, verso 2. Eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Isaías 26, verso 4. Confiai sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. 1 Coríntios 10, 4. E beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e do profeta, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. E em Mateus capítulo 16, verso 18, Jesus diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Então a rocha eterna, a rocha inabalável é Cristo, é Deus. E quem ouve e pratica a palavra do Senhor, que aplica as verdades de Deus, constrói a sua casa, constrói o seu lar, constrói a sua família sobre ele, sobre a rocha. Pode vir tempestade, pode vir tormenta, pode vir ventos contrários, pode vir ventos de doutrinas satânicas, de doutrinas mundanas, de padrões mundanos, mas essa casa não vai cair, vai permanecer de pé, porque está fundamentada sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um lar firme em Cristo resiste às tempestades e às dificuldades. Então nós devemos dar um brado de vitória como Josué e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então devemos construir o nosso lar sobre a base que é a palavra de Deus, seguindo os princípios estabelecidos pelo Senhor, para que nos tempos difíceis, nos dias maus, a nossa casa, o nosso lar, a nossa família possa permanecer firme, inabalável. Por quê? Porque vai estar edificada sobre a rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade, que Deus fale melhor ao coração dos irmãos. Peço